Bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios, com a série Matemática para Todos. Hoje é domingo e nós vamos trabalhar a divisão de números naturais com resto. No canal nós trabalhamos a divisão exata, ou seja, onde o resto era zero. Então, vou falar assim, uma divisão com resto, parece até que a divisão exata não tem resto. Tem, é o resto zero. Mas, por ela ser exata, sempre o resultado desse resto nessa divisão será o zero. No caso aqui não, nós vamos ter valores diferentes de zero, então ela não vai ser uma divisão exata, ela vai sobrar resto. E como ficaria isso então? Vamos ver um exemplo aqui. Eu quero dividir o número 26 por 6 e quero saber quanto vai dar. Primeiro eu preciso lembrar quais são os elementos que compõem a divisão. Então eu tenho o dividendo, que é o número que está sofrendo a ação de ser dividido, então ele vai ser repartido, e por isso é o dividendo, e aqui no caso para nós é o 26. Nós temos o divisor, que é o número que faz a ação acontecer, e por isso é o verbo, né, na ideia do seu infinitivo, como divisor, então que é o 6. E como resposta, resultado, nós vamos ter o quociente, que aqui no caso para nós, eu já fiz para vocês como 4. E por quê? Porque na tabuada nós temos que 4 vezes 6 é 24, ou seja, um número perto do 26. Então, ele é um número aceitável como resposta, como quociente da divisão. Só que aí aparece então o resto, que é o que falta para chegar no 26. Se era 24, para chegar no 26 faltavam 2. Né? Ou seja, naquela realização de uma conta de divisão, onde eu coloco tudo nos mínimos detalhes, aqui eu faria o 26 menos o 24, que é o 2. E aí, nós temos que esse 2, então, é o resto. Então, todas as vezes que sobra resto numa divisão, ela é uma divisão não exata. E sendo assim, nós temos a prova real. Porque nós fizemos a prova real com a divisão exata. Eu não sei se vocês se recordam, mas a prova real era pegar o quociente, multiplicar pelo divisor e o resultado que a gente ia obter era o dividendo. Aqui no caso, como sobra resto, eu ainda tenho que acrescentar o resto da divisão para obter o dividendo. Então a prova real é o quociente vezes o divisor mais o resto que vai dar o dividendo. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, eu dizer quociente vezes o divisor ou o divisor vezes o quociente dá na mesma. Então, é a mesma coisa que dizer 4 vezes 6 ou 6 vezes 4. A ordem dos fatores não altera o produto. É uma propriedade da multiplicação. Então, vamos fazer um exercício. Eu vou colocar exercício e na quarta-feira nós vamos comentar. Então, o exercício proposto a vocês é o seguinte: efetue as divisões e classifique em exata ou não exata. Lembrando que exata o resto é zero, não exata é um número diferente de zero que aparece no resto da divisão. E os números propostos são, na letra A, 136 dividido por 11 e na letra B, 725 dividido por 25. Na quarta-feira, nós iremos corrigi-los comentando e realizando a operação de divisão. Obrigada pela companhia de vocês. Inscrevam-se os novos e não esqueçam de curtir a aula de acordo com o interesse de vocês e, é lógico, dando com isso um feedback para nós. Não esqueçam de clicar no sininho quando se inscreverem no canal para receber as nossas notificações. Obrigada e até quarta-feira.